amados, a paz do Senhor para todos. Mais uma vez é um prazer, é uma honra imensurável estar podendo gravar mais um vídeo para estar transmitindo a santa e gloriosa palavra de Deus. Já quero pedir àquele que não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal para estar recebendo as notificações de primeira mão. Aquele que já é inscrito, mas que ainda não ativou o sininho, ative para você estar recebendo em primeira mão as notificações, os avisos de vídeos novos. E toda semana estou lançando aí um vídeo, um conteúdo muito importante que será de grande relevo espiritual para a sua vida. E também o seu like é muito bom para estar me ajudando a crescer neste canal. Meus queridos e amados irmãos, quero estar dando dois avisos importantes aqui. Você que um bom visual é muito importante em nossa vida. Esta é em nossa região, a barbearia Elohim Barbearia está localizado em Avenida Brasil. Avenida Brasil está aí, vai aparecer no vídeo. Aí o telefone para contato, ligue e marque o seu serviço. Se quer dar aquela melhorada, aquele visual, está sendo atualizado, um novo conceito, um novo visual. É só procurar Elohim Barbearia. Você que tem aí, não gostaria que você tivesse, mas infelizmente as doenças estão aí assolando a nossa nação. Você que tem um problema de pressão arterial e também problema glicose alta, você que quer aferir sua pressão, é só procurar a Farmácia Raquel. Está localizado na Avenida Brasil, ao lado da Casa Material de Construção, Casa Bis. Chega lá, procure pelo nosso amigo farmacêutico Farley. Ele é um excelente profissional. Ele vai estar aferindo sua pressão, medindo sua glicose e te dando outras orientações na área da medicina. Farmácia Raquel está na nossa região para fazer a diferença. Vamos à palavra de Deus, queridos irmãos. Abra a vossa Bíblia no livro de João, no seu capítulo 15, versículo 26 e 27, que diz assim: Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Hoje eu quero estar compartilhando uma mensagem muito especial. Quero estar falando da pessoa extraordinária, magnífica, da pessoa do Espírito Santo, deste tema tão abrangente, tão relevante, em que Jesus tratou com os seus discípulos na sua última ceia, quando ele estava ali participando da última ceia, se preparando para o seu ato de vitória na cruz do Calvário. E aqui ele falando do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele estava preparando o coração dos seus discípulos, confortando o coração dos seus discípulos, porque estava um clima de partida, de morte, de perda, e Jesus estava ali confortando o coração dos seus discípulos. Duas coisas você precisa saber sobre o Espírito Santo antes de entrarmos no assunto da palavra, propriamente dito aqui, é acerca da sua divindade.
acerca da sua divindade, você precisa saber. Em primeira instância, o Espírito Santo, ele é Deus. Ele não é uma força ativa, né? Ele não é uma pessoa de segunda categoria, como algumas religiões afirmam. Ele é Deus. A sua divindade está clara na Bíblia Sagrada, né? Nós cristãos pentecostais acreditamos na Trindade, no conceito da Trindade, na doutrina da Trindade, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. Isso ficou claro para nós, desde o Gênesis até o Apocalipse, e está revelado de forma mais clara para nós no batismo de Jesus, em Mateus capítulo 3, versículo 13 até o versículo 17, nós vemos ali Jesus sendo batizado por João Batista, os céus se abrindo, o Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, e o Pai bradando dos céus. Então, e aqui nesse texto que nós lemos também fica claro a pessoa das três pessoas da divindade. Só existe um Deus, uma essência, uma divindade, mas essa divindade é correlacionada por três pessoas. E no versículo 16 do capítulo 14 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Observe que a divindade aqui está tratada na palavra outro. Outro. Existem dois termos no grego que descrevem a palavra outro, e isso é muito importante. Existe a palavra outro. Nesse caso aqui, outro é allos. O que é um allos? Allos é alguém da mesma espécie, alguém da mesma categoria, alguém da mesma natureza, alguém do mesmo poder, alguém do mesmo potencial, alguém da mesma essência, alguém que está interrelacionado. Então a palavra outro aqui é alguém da mesma espécie. Agora, aqui o que eu quero deixar bem claro aqui na palavra outro é a sua divindade. Observe que Jesus está dizendo assim: eu gerei outro allos, alguém da mesma espécie, uma pessoa como eu, que faz parte da minha essência. E uma outra palavra para outro é heteros ou heteroses. Isso está registrado em Gálatas capítulo 1, versículo 6, quando o apóstolo Paulo ele faz uma defesa apologética, ele faz um protesto contra o falso evangelho. Ele diz: admiro-me que tão depressa passasse do evangelho da graça para outro evangelho. Essa palavra outro lá em Gálatas 1, verso 6, é uma heterose. O que quer dizer uma heterose? Alguém diferente, algo diferente, algo que não faz parte da mesma essência. E neste caso que nós estamos falando aqui de outro Consolador, é o outro allos da mesma espécie. Não deixe ninguém te enganar. Outro allos da mesma espécie, porque ele é Deus. Os mesmos atributos que está sobre o Pai, está sobre o Filho, está sobre o Espírito Santo. O Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. O Pai é incomensurável, o Filho é incomensurável, o Espírito Santo é incomensurável. Todos os três, as três personalidades da essência da divindade, eles compartilham dos mesmos atributos plenos. Nenhum tem mais do que o outro, porque só existe um Deus coexistindo em três personalidades. Agora, um outro aspecto que é um aspecto para mim mais difícil de ser compreendido é o
o aspecto do Espírito Santo como uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Mas o que é uma pessoa? No conceito filosófico, uma pessoa é aquele que tem conhecimento da sua existência. Isso é uma pessoa. Mas vamos aprofundar aqui mais o conceito. Mas o que é uma pessoa? Uma pessoa, ela possui 3 faculdades essenciais. A primeira delas é o intelecto, a capacidade de entendimento, a capacidade de compreensão, a capacidade de raciocínio. E Jesus, ele fala do Espírito Santo como aquele que ensina, como aquele que guia, como aquele que orienta, porque ele é uma pessoa. Observe que no versículo 17 do capítulo 14 diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê, não conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. No versículo 18 diz assim: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. A pessoa do Espírito Santo é o representante legal de Jesus. Agora vamos nos aprofundar aqui mais o conceito. Observe, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. Ele dá testemunho, ele testifica. Então o Espírito Santo possui intelecto, ele fala. Outro aspecto, outra faculdade do Espírito Santo como pessoa, ele tem vontade própria, ele determina, ele orienta, ele toma decisões por nós. É só nós nos permitirmos ser guiados pelo Espírito Santo. Uma outra faculdade do Espírito Santo, ele tem sensibilidade. No capítulo 4 de Efésios, verso 30 diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selado para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele tem sentimentos, ele pode sorrir, ele pode chorar, ele pode se entristecer, porque ele tem sentimentos. Então o Espírito Santo, ele fala, ele sente e ele faz, porque ele é uma pessoa plena. Ele tem intelecto, ele tem vontade, ele tem sentimentos. Outro aspecto que nós podemos compreender aqui sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele foi enviado para nós, para ampliar, para desenvolver o mistério do reino de Deus. O grande empreendimento do reino de Deus foi colocado, está colocado na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o grande idealizador, o grande arquiteto do projeto de Deus, que ele está tocando, dirigindo, orientando, levantando homens, enviando homens, capacitando homens e fazendo esta obra extraordinária que o Filho começou a fazer. E agora o Espírito Santo, através das mãos dos homens, dos pés dos homens, da boca dos homens, ele está desenvolvendo esta gigantesca obra que é a obra de Deus. Agora observe que o versículo 27 diz assim: e vós também testificareis. A palavra para testemunho aqui é martíris. É martíris. O Espírito Santo, ele testifica. Mas ele não só quer testificar, ele quer capacitar homens para que testifiquem junto com ele. Eu fico observando muitas pessoas falando que os discípulos apóstolos tiveram mais privilégios, mais capacidade, foram mais santos do que nós.
negativo. Eles tiveram os mesmos limites que nós temos. Eles tiveram as mesmas fraquezas que nós temos. Mas uma coisa nós temos também em comum. Eles tiveram a ajuda do Espírito Santo para fazer todas as coisas que Paulo fez, que João fez, que Pedro fez. Eles fizeram com a ajuda do Espírito Santo. E essa mesma ajuda que eles tiveram para fazer obras extraordinárias, nós também temos a ajuda do Espírito Santo. Observe que o Espírito Santo ele não quer ser só Deus. Ele não quer ser só uma pessoa que passa despercebido, que você se levanta e não dá um bom dia, que você vai deitar e não dá uma boa noite, que você não cumprimenta, passa despercebido dele. Ele quer ser uma pessoa, mão amiga, ele quer ser uma pessoa íntima, ele quer ser íntimo de cada um de nós. Ele quer ser lembrado, ele quer fazer parte de todos os projetos da nossa vida. Por quê? Porque ele é o nosso sócio, ele é o nosso amigo. Agora, nessa sociedade, ele é o sócio principal. Sócio principal por quê? Porque ele tem todos os recursos que nós precisamos para pregar, para ensinar, para dirigir igreja, para abrir campos missionários. Todos os recursos que a gente tem para força para orar, direção para fazer a obra de Deus, todos esses recursos estão nas mãos do Espírito Santo. Com ele não tem prejuízo, porque o Espírito Santo é um Deus de vitória. No capítulo 16, versículo 13 a 15, diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Observe que esse versículo aqui ele fala, mas quando vier aquele, veja o pronome aqui. Aquele é um pronome pessoal, porque ele é uma pessoa perfeita. Aquele Espírito da verdade. Por que ele é da verdade? Porque ele é o Espírito de Jesus. Ele é o Espírito de Cristo. E João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então veja que o Espírito aqui é da verdade, não é da mentira, não é da falsidade. Então ele é Deus verdadeiro, ele é o amigo verdadeiro, ele é uma pessoa verdadeira, ele é o guia verdadeiro, ele é o grande arquiteto do universo verdadeiro. Observe que em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz que a terra ela era sem forma. Veja, a terra era sem forma, a terra ela era vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Veja, havia treva sobre a face do abismo. Veja que a terra estava sem forma, a terra estava vazia, a terra estava em treva e estava submerso no abismo. Quem foi o grande construtor? Quem deu beleza no universo? Quem fez resplandecer o sol, as estrelas? Quem colocou tudo em pleno movimento? O Espírito Santo. O texto diz, e o Espírito de Deus pairava. A palavra para pairar ali, pasme, meu irmão, a palavra para pairar ali é incubar, chocar, assim como a galinha precisa deitar sobre os seus ovos para dos ovos, para chocar os ovos, para sair os pintos. Da mesma maneira o Espírito Santo estava chocando, incubando, pairando sobre o universo e gerando vida. Agora, se ele fez tudo isso em uma terra sem forma, em uma terra vazia, em uma terra em treva, em uma terra debaixo do abismo,
O que ele não pode fazer com a sua vida? O que ele não pode fazer com o seu ministério? O que ele não pode fazer com a sua família? Creia tão somente que o Espírito Santo, o grande arquiteto do universo, o grande Senhor de sonhos e de projetos, ele tem capacidade de mudar a sua história, de mudar a sua vida, de abençoar a sua família, de te dar direção, de te dar vitória. Agora observe, ele me glorificará, verso 14, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Veja que coisa extraordinária. Verso 15, tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Eu fico observando um espírito de competitividade no meio do povo de Deus. Eu quero repreender em nome de Jesus esse espírito de competitividade, esse espírito de inveja que está no meio do povo de Deus, porque isso denota um espírito de pobreza, de miséria no meio do povo de Deus. Não precisa isso, porque Deus tem um plano para cada um de nós, Deus tem um campo de trabalho para cada um de nós, Deus tem um projeto para cada um de nós. Então não precisamos estar denegrindo, machucando, destruindo, competindo com ninguém, porque Ele é detentor de todas as riquezas celestiais. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 3, diz: em Cristo estão escondidos todos os tesouros da ciência e do conhecimento. Veja, em Cristo estão escondidos todos os tesouros, não é alguns, não, é todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E sabe quem é o mordomo? Sabe quem é que cuida de todos esses tesouros, de todas essas riquezas, de toda essa grandeza, de todo esse poder, de todo esse conhecimento, de toda essa compreensão? É o Espírito Santo. Então, se eu fosse você, se preocuparia mais com o Espírito Santo. Não deixe passar despercebido. Não pense que ele não está contigo. Ele está contigo a todo o momento. Porque o Espírito Santo, ele foi enviado para nos orientar nesse grande empreendimento que é fazer a obra de Deus. E é mais fácil pregar na unção do Espírito Santo. Eu fico observando também, o povo está entregue ao espírito do academismo teológico. Não é errado fazer teologia, não é errado estudar, eu gosto de estudar, mas eu dependo muito mais da unção do Espírito Santo do que no poder da minha mente. Eu preciso muito mais da direção do Espírito Santo do que do conhecimento que eu busco em livros, que eu busco nas faculdades. Eu dependo muito mais do que o Espírito Santo me revela, do que o que um livro me diz. Eu dependo muito mais da unção do Espírito Santo. Por quê? Porque Ele é o dono do poder. Está escrito em Atos capítulo 10, versículo 38, que assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou fazendo bem a todos, veja que versículo extraordinário, veja que coisa tremenda que diz aqui, ó. Atos capítulo 10, versículo 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O diabo, ele mata, o diabo, ele oprime, o diabo, ele destrói. Mas veja que quem está na unção de Deus anda fazendo o bem. Uma outra realidade que nós precisamos entender, assim como está escrito em Gênesis capítulo 24, versículo 1 e 2, que Deus abençoou Abraão em tudo
e que Abraão fez de Eliezer o seu mordomo. Eliezer é mordomo de todas as riquezas de Abraão. A palavra Eliezer quer dizer auxiliador, aquele que auxilia. Veja, o Espírito Santo é chamado Consolador. A palavra Consolador aqui é Parácletos. No grego é Parácletos, de onde vem a palavra paracletologia, que quer dizer aquele que é chamado para estar do nosso lado. O teu melhor amigo pode te abandonar. Muitos que se diz amigo pode te abandonar no seu momento mais agonizante, mais crucial, que mais você pode precisar do amigo. Ele pode te abandonar, mas o Espírito Santo jamais, porque ele é o Paráclito. Ele foi chamado para estar para sempre convosco. Veja aqui no versículo 14 do capítulo 14 de João, versículo 26, assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Está vendo que coisa gloriosa aqui? Duas coisas gloriosas que eu destacar aqui. Ele ensinará todas as coisas. Por que você não tá sabendo conduzir a sua vida? Como um pai, como um filho, como um líder, como amigo, como esposa, como esposo. Por que você não está conseguindo conduzir a sua vida? Diz que ele ensinará todas as coisas. Então, se você está precisando de orientação, de direção, busque o Espírito Santo. Ele é poderoso para te revelar coisas grandes e firmes que você não sabe. Quando eu estou sem direção, eu busco a ajuda do Espírito Santo. E o Espírito Santo me revela coisas extraordinárias. Diz assim: ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Veja, ele não é para colocar coisa na sua cabeça. Enquanto muitos ensinam, muitas religiões ensinam o esvaziamento da mente, aqui é o contrário, o enchimento da mente. Veja, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Você tem que se encher do conhecimento de Deus. Você tem que se encher da palavra de Deus. Você tem que se encher das grandezas do Evangelho. Tem que se encher da glória de Deus. Encha a sua mente do conhecimento da verdade. E na hora certa, ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho. De tudo que ele nos tem dito. Do Gênesis ao Apocalipse. Especificamente, o Novo Testamento que Jesus ensinou os seus discípulos. Ele nos fará lembrar de toda a palavra de Deus, porque ele é o dono de todo o conhecimento. Então, com ele é mais fácil orar, pregar, ensinar, ler a Bíblia, entender a Bíblia, compreender a Bíblia. Com ele é mais fácil se santificar, com ele é mais fácil se purificar, com ele é mais fácil ter sonhos, ter projetos, crescer na pessoa. Então, seja sócio dessa pessoa. E o que precisa de você ser sócio dessa pessoa? Ele vai colocar todos os recursos que você precisa para alavancar os seus negócios no reino de Deus. E esse reino, eu quero te dar uma notícia boa. O desemprego está aí assolando. O desemprego está assolando no mundo todo. A pobreza está assolando no mundo todo. O mundo está em crise, mas os céus não estão em crise. Ele está contratando, ele está registrando, ele muito mais do que uma carteira assinada. Ele quer ser seu sócio. E você sendo sócio desta pessoa, jamais você entrará em falência. Eu quero profetizar portas abertas. Eu quero profetizar direção de Deus. Eu quero profetizar prosperidade. Eu quero profetizar
iluminação para os seus negócios. Em nome de Jesus, eu quero orar por sua vida agora, para que o Senhor faça prosperar, resplandecer a sua glória sobre sua vida. E a sua vida seja tão resplandecente quanto a luz da aurora. Eu creio no que eu prego, eu creio no que eu ensino. Está escrito em Provérbios capítulo 8, versículo 18, que a vereda do justo é como a luz da aurora. Provérbios 4, versículo 18, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que esta luz, que esta glória te resplandeça em você e que te tome pelas mãos e que você seja plenamente iluminado pelo Espírito Santo por esta glória e que o seu caminho seja de conquista a conquista em nome de Jesus. Pai Altíssimo, preguei a sua palavra falando desta pessoa extraordinária que é o Espírito Santo, que na minha vida eu tenho convicção que ele jamais será esquecido, que ele é a pessoa principal da minha vida, mas eu quero que seja do meu amigo que me ouve nesta hora, que me assiste neste momento. Dê graça para o meu amigo, dê graça para o meu irmão, dê graça para esse líder, dá força para esse líder, que o Senhor enriqueça essa pessoa da sua glória, dos seus projetos, do seu poder, que os seus mistérios faça parte da vida deste irmão, deste amigo. Em nome de Jesus, eu quero estar abençoando nesta hora os patrocinadores, os parceiros que o Senhor tem levantado para abençoar este canal. Em nome de Jesus, sejam todos abençoados. Amém.